Era fim de tarde do Dia das Bruxas, e um ar frio já tomava conta daquela mansão enorme. Verônica, a madrasta, com um sorriso no rosto que não parecia verdadeiro, pegou na mão do pequeno Tomás e o levou para o jardim. O lugar tinha sido todo decorado para a festa da noite e parecia um filme de terror. "Olha que legal, filho", ela disse, mas a voz dela soava fria. Tinha esqueletos de mentira pendurados nas árvores que pareciam olhar para o menino. Tinha também um monte de abóboras com caras assustadoras e uma fumaça que saía de uma máquina, deixando tudo com um cheiro doce e esquisito. Para os convidados ricos que iam chegar, tudo aquilo era chique. Mas para Tomás, um menino que tinha medo de tudo, aquilo era um verdadeiro pesadelo. O coração dele batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Tomás tentou puxar a mão para se soltar, mas Verônica não deixou. Os olhos do menino se encheram de lágrimas quando ele viu um boneco de palhaço, com um sorriso muito feio, pendurado numa árvore. "Não, por favor!" Ele pediu baixinho com a voz de choro, mas o som mal saía por causa de uma música de terror que já tocava alto no jardim. Verônica se abaixou na frente dele, mas não foi para dar um abraço. Ela segurou os ombros dele com força e o obrigou a olhar para o boneco. "Você precisa ser homem, Tomás. Filho de gente importante não chora por causa de um boneco. Olha direito, não é de verdade." Mas não adiantava. Para Tomás, o medo era de verdade. A sensação de estar sozinho era de verdade. E a maldade que ele sentia no toque da madrasta era a coisa mais real que existia naquele momento. Foi bem nessa hora que a Clara, a babá nova, apareceu na porta da cozinha e viu a cena toda. Ela sentiu um aperto no peito. Uma coisa horrível. Viu o menino tremendo e a mulher forçando a criança a olhar para o que ele mais temia. Sem nem pensar, ela foi até o jardim. "Dona Verônica, o rapaz da decoração está precisando da sua ajuda lá na sala", ela inventou, com a voz bem calma. Ela chegou perto e se ajoelhou do lado do Tomás, se colocando na frente dele como se quisesse protegê-lo. Ela só tocou no braço do menino, mas aquele toque simples pareceu acalmar ele na hora. Tomás olhou para Clara e pela primeira vez viu nos olhos de alguém que aquela pessoa o entendia de verdade. Ele sentiu que finalmente tinha alguém do seu lado. Verônica olhou para a babá com uma cara de poucos amigos, irritada porque ela tinha atrapalhado. Ela soltou Tomás com força e se levantou, ajeitando a roupa cara que vestia. "Eu não posso ir agora. Estou ocupada ensinando meu filho a não ser um medroso", ela respondeu em voz alta, sem nenhuma vergonha. Mesmo assim, Clara não saiu do lugar. Ela deu um sorrisinho para Tomás e disse baixo: "Tomás, vamos brincar de uma coisa? A gente tem que achar 5 coisas aqui que não dão medo. A primeira é aquela folha caindo. A segunda é a luz da cozinha." O menino, que ainda chorava, parou de olhar para o palhaço e prestou atenção na voz da Clara. Aos pouquinhos, a respiração dele foi voltando ao normal. Aquele joguinho bobo ajudou Tomás a se acalmar na mesma hora. Verônica viu que sua lição de coragem não tinha dado certo e ficou ainda mais irritada. "Faça o que você quiser", disse ela para Clara com puro desprezo. "Cuida dele, mas eu quero ele pronto para a festa e sem choro. Não quero que ele me faça passar vergonha na frente dos meus amigos." E então ela virou as costas e saiu andando, dura, parecendo uma vilã de filme. Não olhou para trás. Deixou para trás o menino que ainda tremia um pouco, mas agora ele tinha Clara. A babá o abraçou bem forte, um abraço quentinho, com cheiro de coisa boa. "Pronto. Já passou, já passou", ela dizia bem baixinho no ouvido dele. Tomás se agarrou na roupa dela com toda a força, como se ela fosse a única coisa segura no mundo. Um tempo depois, já de noite, Verônica chamou Clara no escritório. O lugar era igual a ela, chique, arrumado,
e sem nenhum pingo de calor humano. A mulher estava sentada atrás de uma mesa gigante. Clara, senta aí, a gente precisa conversar. Ela começou com aquela voz baixa que dava mais medo do que se ela gritasse. Seu trabalho é cuidar do Tomás, mas quem manda aqui sou eu. Você faz do meu jeito, entendeu? Clara ficou ali parada na frente dela, se sentindo uma formiguinha, mas ela não abaixou a cabeça. Ela já sabia que vinha bronca por aí. Ela tinha se metido onde não foi chamada para proteger o menino, e agora ia ter que ouvir. A briga entre as duas por causa de Tomás tinha acabado de começar de verdade. O que você fez mais cedo no jardim, Verônica continuou, olhando fixo para Clara. Foi uma besteira. Quando ele chorar de medo, você não vai consolar. Você está deixando ele mais fraco, mais mimado. Meu Deus do céu, que absurdo! Clara não conseguia acreditar. Chamar o pavor daquele menino de fraqueza era muita maldade. Dona Verônica, me desculpe, mas o Tomás não é fraco. Ele é só uma criança que está mal. Ele precisa se sentir seguro. Clara respondeu tentando não tremer na voz. Mas quando ela falou a palavra seguro, Verônica deu um sorriso de deboche, um sorriso tão feio que deu um embrulho no estômago de Clara. Naquele momento, ela teve certeza de que Verônica era uma pessoa que não tinha coração, que não entendia nada de sentimento. Verônica se apoiou na mesa, chegando mais perto, e falou quase sussurrando, o que era pior ainda. O mundo não é um lugar seguro, minha querida. E o Tomás precisa aprender a ser duro. O pai dele é um homem importante, e ele vai ser também. Ele não precisa de abracinho, ele precisa de pulso firme. Se você não serve para isso, eu arrumo outra babá que sirva. A ameaça estava ali, bem clara. Ou Clara fazia o que ela mandava, ou ia para a rua. Mas a maior preocupação de Clara não era perder o emprego, era pensar no que seria de Tomás se ela fosse embora. Quem ia proteger o menino daquela mulher? Aquele pensamento deu um frio na espinha dela. Ela sentiu um medo real pelo que podia acontecer com aquela criança. Clara só balançou a cabeça, dizendo que sim, não adiantava discutir, só ia piorar. Entendi, senhora, ela disse, bem baixo, mas por dentro ela estava com muita raiva. Saiu do escritório sentindo o olhar de Verônica nas suas costas. Ela andou pelos corredores da casa, que eram enormes e muito luxuosos. Estava tudo pronto para a festa. As taças brilhavam, as comidas chiques estavam arrumadas. Mas nada daquilo parecia de verdade. Parecia tudo uma grande mentira bonita que escondia uma coisa muito feia e triste por dentro. A felicidade daquela casa era uma farsa, e quem pagava o preço era um menino de só 8 anos que não tinha culpa de nada. Era de cortar o coração ver tudo aquilo. Ela foi direto para o quarto de Tomás. Encontrou ele sentado na cama, encolhidinho, abraçando os joelhos. A porta estava um pouco aberta e Clara viu que ele não tirava os olhos das sombras na parede. Qualquer barulho do vento fazia as árvores lá fora se mexerem e os desenhos de monstro aparecerem no quarto. O lugar era grande, cheio de brinquedos que deviam ter custado uma fortuna, mas parecia o quarto de um menino muito sozinho. Clara entrou bem devagar para não assustar. Na mão, ela trazia uma luminária pequena, em formato de estrela, que ela tinha achado por acaso. Olha o que eu achei pra gente, ela disse, tentando sorrir. Quando Tomás olhou para ela, parece que uma luzinha de esperança acendeu no rosto triste dele. Clara ligou a luminária na tomada e, de repente, o quarto se encheu de uma luzinha azul bem fraca. A luminária fazia umas estrelas girarem no teto. Pronto, agora a gente tem um céu só nosso aqui dentro, ela disse, e se sentou na cama do lado dele. Eles ficaram um tempo ali, quietos, só olhando as estrelas no teto. Aos poucos, o rostinho assustado de Tomás foi relaxando. Clara sabia que aquilo era só um band-aid numa ferida muito maior, mas já era alguma coisa. O problema é que lá embaixo a festa já estava começando. Dava para ouvir os carros chegando, as pessoas rindo alto.
A calmaria dentro do quarto não ia durar muito. O mundo de Verônica estava prestes a invadir aquele pequeno refúgio. Clara estava lendo uma historinha para Tomás, tentando fazer a voz dela parecer bem calma, quando a porta do quarto abriu com tudo. Era Verônica. Ela usava um vestido de festa preto, chiquérrimo, e estava toda maquiada. Só a presença dela já deixou o ar pesado. Ela olhou com nojo para a luminária de estrelas e depois para Tomás, que na mesma hora se encolheu todo perto de Clara. A festa começou. Tá na hora de descer e dar oi para as pessoas, ela falou com uma voz de ordem. Clara tentou ajudar. Dona Verônica, ele não parece muito bem. Acho que era melhor ele ficar aqui descansando. Verônica olhou para ela com tanta raiva que parecia que ia soltar fogo pelos olhos. Quem pediu sua opinião? Eu dei uma ordem, ele vai descer. A coisa ficou feia. A tensão no quarto era tanta que mal dava para respirar. Clara viu que se batesse de frente, ia ser pior para o menino. Tudo bem, senhora. Deixa só eu ajudar ele a trocar de roupa, ela disse, mais para ganhar uns minutos de paz para Tomás do que qualquer outra coisa. Verônica nem respondeu para ela. Falou direto com o menino. Tomás, você vai descer agora e vai sorrir. Não ouse me fazer passar vergonha na frente dos meus amigos, ouviu bem? O menino só balançou a cabeça que sim, olhando para o chão. Ele parecia um bonequinho, uma peça que Verônica ia usar na festa dela. Clara sentiu uma raiva e uma sensação de que não podia fazer nada, uma impotência que doía. Estava presa ali, era só a empregada. Enquanto ajudava Tomás a se arrumar, Clara ouvia a música e as risadas que vinham lá de baixo. Cada som parecia um aviso do que esperava o menino. Aquela casa não era um lar, era um teatro. E o show era todo de Verônica. Clara ajeitou a gola da camisa de Tomás e falou bem baixinho no ouvido dele. Eu vou estar lá perto o tempo todo. Se você precisar de mim, é só me procurar, tá? Bom? Tomás concordou, se agarrando naquelas palavras. Era a única coisa que Clara podia fazer. Prometer que não ia deixar ele completamente sozinho no meio daquela gente toda. A noite de Halloween estava só começando, mas já parecia que não ia ter fim. A angústia de Clara só aumentava a cada minuto que passava. Quando eles desceram, a sala estava lotada. Tinha gente muito chique usando máscaras e fantasias caras. A iluminação era escura, cheia de sombras, o que piorava tudo. E o barulho era demais. Para uma criança como Tomás, era uma tortura. Verônica pegou na mão dele e saiu andando com ele pelo meio dos convidados, mostrando o menino como se ele fosse um troféu. Olha aqui meu homenzinho perdendo o medo, ela dizia com um sorriso falso. As pessoas olhavam para Tomás com pena, com curiosidade. Ele era a atração da festa. Clara ficou olhando de longe, num canto, sentindo o coração apertado. Cada olhar para o menino parecia uma facada. Foi quando ela viu Verônica falando no celular com o marido, Ricardo, e olhando para Tomás com uma frieza de dar medo, um olhar que parecia estar planejando alguma coisa muito ruim. A festa de Halloween continuou pela noite. Um mar de gente rica rindo e bebendo. Tomás era obrigado a ficar na sala, de mão dada com Verônica. Cada vez que alguém fantasiado chegava perto para dizer como ele era fofo, o menino se encolhia todo. Ele não falava nada, só olhava para o chão. Era de cortar o coração. Clara ficou de longe, perto da parede, fingindo ajudar a servir os salgados, mas na verdade ela não tirava os olhos de Tomás. Ela era a única pessoa ali que parecia se importar de verdade com o pânico que ele estava sentindo. Verônica, por outro lado, estava no seu mundo. Ela sorria para todos, a anfitriã perfeita, mas de vez em quando olhava para o menino com um olhar de aviso, como quem diz, se comporte ou você vai ver. Em um momento, um dos convidados, um senhor que parecia mais simpático, se ajoelhou na frente de Tomás e tentou puxar conversa. E aí, garotão, gostando da festa? Qual a sua fantasia? Mas Tomás ficou paralisado. Ele travou.
Não conseguiu falar uma única palavra, apenas agarrou a mão de Verônica com mais força. A madrasta viu a cena e seu sorriso sumiu na hora. Ela deu uma risadinha sem graça para o convidado e puxou Tomás pelo braço com força, levando-o para um canto mais vazio do salão. "O que eu te falei sobre me fazer passar vergonha?" Ela sussurrou no ouvido dele com raiva. "Sorria e fale com as pessoas." Para ela, o sofrimento do menino não era nada, era só um incômodo, um problema que estragava a festa perfeita que ela organizou. Clara via tudo de longe e sentia um nó na garganta. Ela queria ir até lá, pegar Tomás no colo e levá-lo para a segurança do seu quarto, mas não podia. Perderia o emprego na mesma hora e deixaria o menino sozinho de vez. Então, ela fez a única coisa que podia. Esperou o momento certo. Quando Verônica se distraiu com um grupo de amigas, Clara se aproximou devagar de Tomás. Ela não disse nada, apenas entregou a ele um copo de suco e um brigadeiro que tinha pegado na cozinha. Piscou um olho para ele, um pequeno sinal secreto de que ela estava ali, que ele não estava completamente sozinho. O menino pegou o doce com a mãozinha trêmula e deu um sorriso mínimo, o primeiro da noite. Aquele pequeno gesto era a prova da ligação que eles estavam criando. A festa acabou bem tarde. No dia seguinte, a casa voltou ao silêncio, mas não era um silêncio de paz. Era um silêncio tenso. A vida na mansão seguia uma rotina fria. Ricardo, o pai de Tomás, estava sempre viajando a trabalho. Ele ligava toda noite, falava com o filho, mas as conversas eram rápidas. Verônica sempre estava ao lado, controlando tudo. "Diga ao seu pai que você está bem, Tomás. Diga que está sendo um menino corajoso." Ela instruía. E Tomás, com medo, obedecia. Para o pai, à distância, parecia que tudo estava correndo bem, que a mão firme de Verônica estava funcionando. Não fazia ideia do pequeno inferno que seu filho vivia todos os dias, dos pequenos atos de crueldade que aconteciam pelas suas costas. Verônica tinha o que ela chamava de treinamento. Todo dia ela inventava alguma coisa para curar o medo de Tomás. Um dia, ela o fez ficar em um corredor com a luz apagada por 10 segundos, enquanto contava em voz alta. O menino chorava baixinho, parado, esperando a tortura acabar. Em outro dia, ela escondeu o bicho de pelúcia favorito dele em um armário escuro e disse que ele só poderia pegá-lo de volta se entrasse lá sozinho para procurar. Cada dia era uma nova maldade, sempre disfarçada de lição. Ela realmente acreditava que estava endurecendo o menino, preparando-o para o mundo. Não entendia que estava apenas quebrando o espírito dele, pedaço por pedaço, deixando cicatrizes que ninguém podia ver, mas que doíam muito. Clara, por sua vez, passava os dias tentando consertar o que Verônica quebrava. Assim que a madrasta saía para seus compromissos sociais, para na academia ou para o salão, Clara corria para o lado de Tomás. Ela o levava para o jardim, para a parte ensolarada, longe das decorações que ainda não tinham sido tiradas. Eles brincavam de bola, desenhavam, liam histórias de heróis que não sentiam medo. Ela transformava o quarto dele em um forte, com lençóis e travesseiros, e ali dentro, com a luz acesa, ele se sentia seguro. Eram pequenos momentos de infância normal, de carinho, que funcionavam como um remédio para a alma machucada do menino. Ele se agarrava a esses momentos com todas as suas forças, e a confiança que ele tinha em Clara crescia a cada dia. Numa noite, algumas semanas depois do Halloween, caiu uma tempestade terrível. Raios cortavam o céu e os trovões faziam as janelas da mansão tremerem. Clara estava no quarto de Tomás, lendo uma história para ele dormir, quando, de repente, a luz piscou e apagou. A casa inteira mergulhou numa escuridão completa. Durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente. Tomás deu um grito que não parecia de uma criança, um grito de pavor puro, que veio do fundo da alma. Quando a energia de emergência finalmente acendeu,
Uma luz fraca no corredor. Clara viu que ele não estava mais na cama. Ele tinha se escondido debaixo dela, tremendo todo, chorando desesperadamente. Aquilo não era um medo comum, era algo muito, muito pior. Clara se arrastou para debaixo da cama para ficar com ele. Calma, meu bem, eu estou aqui. A luz já voltou, ela dizia, tentando acalmá-lo. Mas ele não parava de chorar. No meio dos soluços, ele começou a falar coisas sem sentido, palavras soltas. A mamãe, o escuro, ela não voltou. Clara sentiu um arrepio. Ela não estava entendendo direito, mas sabia que era algo importante, algo muito sério. Ela ficou ali com ele, abraçada no chão frio, até que o choro dele diminuísse e virasse um soluço cansado. Ela finalmente conseguiu colocá-lo de volta na cama, mas ele não largou a mão dela por um segundo sequer. Adormeceu assim, segurando a mão da babá como se ela fosse a única coisa que podia salvá-lo da escuridão. No dia seguinte, Clara estava com aquilo na cabeça. O que aquelas palavras queriam dizer? Ela precisava entender. Decidiu conversar com uma das cozinheiras mais antigas da casa, uma senhora chamada Lourdes, que era sempre muito amável com ela. Na cozinha, enquanto tomavam um café, Clara comentou sobre a reação de Tomás à queda de energia. O rosto de Dona Lourdes se fechou na hora. Ela ficou com uma expressão muito triste. "Ah, minha filha, você não sabe?" ela disse com a voz baixa. "A primeira esposa do patrão Ricardo, a mãe do menino, ela faleceu aqui em casa há 2 anos. Foi durante um apagão que durou a noite inteira." O coração de Clara gelou. De repente, tudo começou a fazer um sentido terrível. Dona Lourdes continuou a contar com os olhos cheios de lágrimas. A mãe de Tomás tinha um problema de coração. Naquela noite da tempestade e do apagão, ela passou mal. O menino, que dormia no quarto com ela, acordou com os gemidos da mãe no escuro. Ele tinha apenas 6 anos. Tentou acender a luz, mas não funcionava. Tentou chamar por ajuda, mas ninguém ouvia por causa do barulho da chuva. Ele ficou ali, sozinho no escuro, ao lado da cama da mãe, ouvindo ela respirar cada vez mais fraco, até que tudo ficou em silêncio. A ajuda só chegou de manhã, quando a energia voltou, mas já era tarde demais. Para Tomás, o escuro não era apenas a falta de luz. O escuro era o abandono, a perda, a morte. A Clara ficou sem palavras, sentindo uma dor imensa pelo menino. Que coisa horrível uma criança passar por isso. Agora ela entendia tudo. O pânico, o desespero, o choro. Não era frescura, não era fraqueza. Era uma ferida aberta na alma dele. Toda vez que a luz se apagava, ele não sentia medo do escuro. Ele sentia medo de perder quem ele amava de novo. Ele revivia a pior noite da sua vida, de novo e de novo. A crueldade de Verônica, forçando-o a enfrentar o escuro, era 1000 vezes pior do que ela imaginava. Ela não estava treinando o menino. Estava torturando-o psicologicamente, esfregando sal na ferida mais dolorosa que ele tinha. Aquele conhecimento deu a Clara uma nova determinação. Ela não podia mais ficar quieta. Com o coração na mão, ela decidiu que precisava falar com Verônica. Ela não podia deixar aquela tortura continuar. Esperou um momento em que a patroa parecia estar de bom humor depois do almoço e pediu para conversar com ela por 1 minuto. "Dona Verônica, eu preciso muito falar com a senhora sobre o Tomás", começou Clara, com todo o cuidado do mundo. "Eu descobri por que ele tem tanto medo do escuro. Não é um medo comum. Está ligado a uma coisa muito triste que aconteceu com ele. Está ligado à morte da mãe dele." Ela explicou a história que Dona Lourdes havia contado com detalhes, esperando que, ao saber da verdade, Verônica finalmente entendesse a gravidade da situação e sentisse um pingo de compaixão por aquele menino que já tinha sofrido tanto. Verônica ouviu tudo sem interromper, com uma expressão indecifrável no rosto. Quando Clara terminou de falar, ficou um silêncio pesado no ar. Clara esperava qualquer coisa: surpresa,
talvez até um pouco de choque. Mas a reação de Verônica foi a pior possível. Ela soltou uma risada curta e seca, uma risada sem humor nenhum. "Ah, por favor, Clara, que besteira psicológica mais barata", disse ela com um tom de zombaria. "Você acha mesmo que eu vou cair nessa historinha triste? A mãe morreu, que... Pena! Mas isso foi há 2 anos. Ele precisa superar. Ficar passando a mão na cabeça dele por causa disso é que não vai ajudar em nada." Clara ficou olhando para ela chocada, sem conseguir acreditar no nível de frieza daquela mulher. "Mas, senhora, isso não é besteira. É um trauma", Clara insistiu, sua voz agora com um tom de desespero. "O menino revive a morte da mãe toda vez que fica no escuro. A senhora não entende o mal que está fazendo com esses seus treinamentos?" Mas era como falar com uma parede de gelo. Verônica se levantou, encerrando a conversa. "Chega desse assunto. Eu sou a mãe dele agora e eu decido como ele vai ser criado. E quer saber? Você e essa sua psicologia de botequim me deram uma ótima ideia." Ela olhou para Clara com um brilho estranho nos olhos, um brilho de crueldade. "Talvez o que o Tomás precise mesmo seja de uma terapia de choque. Uma vez só, para acabar com essa palhaçada de vez." Clara sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Terapia de choque? O que aquela mulher estava planejando? A tentativa de ajudar tinha saído pela culatra. Em vez de criar compaixão, ela tinha dado a Verônica uma nova e terrível ideia. Ela se arrependeu amargamente de ter tocado no assunto. Agora, Verônica parecia mais determinada do que nunca a aplicar seus métodos cruéis. Clara saiu dali se sentindo derrotada e, pior ainda, com um pressentimento horrível. Ela tinha a sensação de que algo muito ruim estava para acontecer e que ela, sem querer, tinha acabado de acelerar o processo. A noite da festa de Halloween ainda não tinha acabado na cabeça de Verônica. E o pior ainda estava por vir. Nos dias que se seguiram, Verônica ficou estranhamente quieta sobre o assunto. Ela parou com os pequenos treinamentos diários, o que deixou Clara desconfiada. Não parecia uma trégua, parecia a calmaria antes de uma tempestade. Verônica observava Tomás de longe, com um olhar calculista, como um predador estudando sua presa. Ela estava planejando algo. Clara tinha certeza. A babá redobrou sua atenção, tentando não deixar Tomás sozinho com a madrasta por muito tempo. Mas era impossível. Ela era apenas a empregada. E Verônica era a dona da casa. A tensão era quase palpável. E Clara vivia com o coração na mão, esperando pelo próximo movimento daquela mulher. E o movimento veio de uma forma sutil, mas assustadora. Certa tarde, Clara viu Verônica parada no corredor do andar de baixo, perto da porta que levava ao porão da mansão. Era uma porta grossa, de madeira escura, que estava sempre trancada. Ninguém nunca ia ali. Verônica não estava fazendo nada, apenas olhando para a porta. Ela tinha um sorrisinho no canto da boca. Um sorriso que não era de felicidade. Era de quem estava tendo uma ideia muito má. Ela passou a mão na fechadura antiga como se estivesse testando, imaginando alguma coisa. Ao perceber que Clara a observava, ela disfarçou e saiu andando. Mas já era tarde. Clara viu e entendeu. Meu Deus, ela entendeu exatamente o que Verônica estava planejando. O porão. Era esse o plano. Um lugar escuro, empoeirado, sem janelas. O lugar perfeito para uma terapia de choque. O coração de Clara começou a bater descontroladamente. Ela pensou em avisar Ricardo, o pai de Tomás. Mas como? Ele estava em outro país e nunca acreditaria nela por telefone. Ele confiava cegamente na esposa. Pensou em confrontar Verônica diretamente, mas sabia que seria inútil. Ela apenas negaria tudo e a demitiria na mesma hora, deixando o caminho livre para executar seu plano horrível. Clara se sentiu encurralada, sem saída. A festa de Halloween
com todo o seu barulho e gente, se aproximava novamente, e ela tinha certeza de que Verônica estava esperando o momento perfeito para agir. A ansiedade de Clara crescia a cada dia. Ela mal conseguia dormir, pensando no que poderia fazer. Tentava parecer normal na frente de Tomás para não assustá-lo, mas o menino, com sua sensibilidade, percebia que algo estava errado. "Você está triste, Clara?" Ele perguntava com seus olhos grandes e preocupados, e ela forçava um sorriso e dizia que não, que estava tudo bem. Mas não estava nada bem. Ela se sentia como a única guardiã de um segredo terrível, a única pessoa que sabia da maldade que estava sendo planejada debaixo daquele teto luxuoso. Carregava um peso enorme nos ombros, o peso da segurança e da sanidade de uma criança inocente. E o tempo estava se esgotando. Uma noite antes da grande festa de Halloween que Verônica estava planejando, Clara ouviu uma conversa que confirmou seus piores medos. Ela estava passando pelo corredor e ouviu a voz de Verônica vindo do escritório. A porta estava um pouco aberta. "Não se preocupe, amiga. Eu tenho um plano infalível para acabar com o medinho do Tomás de uma vez por todas", dizia Verônica ao telefone com uma voz animada e cruel. "A festa de amanhã será a noite da cura dele. Ele vai me agradecer um dia. Será uma lição que ele nunca mais vai esquecer." A forma como ela disse a última frase com uma risada baixa fez o sangue de Clara gelar. Não havia mais dúvida. O plano estava em andamento. Chegou a noite da festa. A casa estava ainda mais cheia e barulhenta do que da última vez. Verônica tinha convidado o dobro de pessoas. A música era alta, as luzes piscavam e os convidados usavam fantasias ainda mais elaboradas e, para uma criança, assustadoras. Verônica andava pelo salão como uma rainha, rindo e conversando, garantindo que todos estivessem se divertindo. O pai de Tomás, Ricardo, ainda estava viajando. Ele tinha ligado mais cedo e Verônica fez Tomás prometer que seria um homenzinho e que se comportaria. O menino, coitado, estava vestido de super-herói, mas não se sentia nada heróico. Estava pálido, assustado e não saía de perto de Clara, segurando na mão dela a todo momento. Clara sentia um medo horrível, uma sensação ruim no peito, porque sabia que Verônica estava apenas esperando a hora certa para fazer alguma maldade. Clara tentou manter Tomás o mais longe possível do centro da festa. Eles ficaram num canto perto da mesa de doces, onde era um pouco mais calmo. Ela inventava brincadeiras, contava piadas, fazia de tudo para distraí-lo do caos ao redor. Por um tempo, pareceu funcionar. Tomás até conseguiu sorrir algumas vezes, comendo seus brigadeiros e olhando para a babá como se ela fosse seu escudo protetor. Mas Verônica não gostou nada de ver os dois isolados no canto. Ela se aproximou com um sorriso falso e disse: "Que feio, Tomás, se escondendo da festa. Venha, vamos falar com os convidados." Ela o puxou pela mão, ignorando o olhar de súplica que Clara lhe lançou. Para Verônica, o menino era um acessório, uma peça que precisava ser exibida para mostrar que ela era uma ótima mãe. Aos poucos, o barulho e a confusão começaram a afetar Tomás. Ele era arrastado de grupo em grupo, forçado a sorrir para estranhos com máscaras de monstros e fantasmas. As luzes que piscavam sem parar deixavam ele tonto. A música alta parecia martelar sua cabeça. Ele começou a respirar mais rápido, com dificuldade. Seus olhos pequenos corriam por todo o salão, procurando por Clara, seu único ponto de segurança. Ela o observava de longe, sem poder fazer nada, sentindo uma angústia terrível. Ela via o pânico crescendo no rosto do menino e sabia que era uma questão de tempo até ele não aguentar mais. A festa de Verônica era uma verdadeira sessão de tortura para a criança. E o pior é que ninguém mais parecia perceber ou se importar. O estopim foi quando um dos convidados, um homem grande, usando uma máscara de lobisomem assustadora, achou que seria engraçado dar um susto no menino. Ele pulou na frente de Tomás e deu um uivo alto.
Foi a gota d'água. O controle frágil que Tomás ainda tinha se quebrou em 1000 pedaços. Ele soltou um grito agudo, um grito de pânico total, e começou a chorar sem parar, tremendo da cabeça aos pés. Ele se debateu para se soltar da mão de Verônica e correu, cego de medo, tentando se esconder debaixo de uma mesa. Foi uma cena que chamou a atenção de todos ao redor. A música pareceu diminuir e várias pessoas pararam para olhar, cochichando. A vergonha no rosto de Verônica foi instantânea e terrível. Para Verônica, aquilo foi a maior humilhação de todas. Seu enteado, o herdeiro de toda aquela fortuna, agindo como um bebê assustado na frente de todos os seus amigos importantes. O rosto dela, antes sorridente e perfeito, se transformou em uma máscara de fúria fria. Ela não demonstrou um pingo de preocupação com o estado do menino. Sua única preocupação era com a própria imagem, com o que as pessoas estavam pensando dela. Com passos duros e rápidos, ela foi até a mesa onde Tomás estava escondido, chorando. "Chega! Acabou o show!" Ela disse com os dentes cerrados, a voz baixa e venenosa, para que só ele ouvisse. Ela se abaixou e o agarrou pelo braço com uma força que certamente o machucou. Ela o arrancou de debaixo da mesa na frente de todo mundo. Tomás chorava e pedia por Clara, que tentou se aproximar. "Dona Verônica, por favor, deixe que eu o leve para cima. Ele não está bem", disse Clara desesperada. Mas Verônica a fuzilou com um olhar que dizia: "Se você der mais um passo, está demitida." Ela se virou para os convidados mais próximos, forçou um sorriso e disse: "Não se preocupem, pessoal. Apenas uma birra infantil. Vou levá-lo para se acalmar um pouco. Continuem a festa." E então, ela começou a arrastar o menino para fora do salão. Ela não o estava levando para o quarto. Ela o estava levando para o corredor escuro que levava aos fundos da casa, o mesmo corredor onde ficava a porta do porão. A cena deixou um clima estranho no salão. Os convidados se entreolharam, alguns com pena, outros com desconforto. A música voltou a tocar, mas a animação tinha diminuído um pouco. Dona Lourdes, a cozinheira, viu tudo da porta da cozinha e balançou a cabeça, com o coração apertado de tristeza e medo pelo que poderia acontecer. Ela conhecia a frieza da patroa. Clara ficou paralisada no meio do salão por um segundo, o desespero tomando conta dela. Ela viu para onde Verônica estava indo e seu pior pesadelo se tornou realidade. Ela sabia o que ia acontecer. Ignorando a ameaça, ela começou a seguir os dois, mantendo uma distância segura, o coração batendo na garganta. Verônica arrastava Tomás pelo corredor mal iluminado. O som da festa ficava cada vez mais distante. O menino tropeçava, tentando acompanhar os passos rápidos e furiosos da madrasta. Me desculpa, por favor", ele soluçava. Mas Verônica não dizia uma palavra. Ela estava cega de raiva. Para ela, o choro de Tomás era o som da sua humilhação. Eles finalmente chegaram na frente da porta escura e pesada do porão. Verônica tirou uma chave grande e antiga do bolso do seu vestido. A mesma chave que Clara tinha visto pegar de uma gaveta mais cedo naquele dia. O som da chave entrando na fechadura foi alto e metálico no silêncio do corredor. Foi o som de uma sentença sendo decretada. Quando a porta se abriu, um cheiro de poeira, mofo e umidade saiu de lá de dentro. Era uma escuridão total, um buraco negro que parecia puxar o ar. Tomás entrou em pânico total ao perceber para onde estava sendo levado. Ele se agarrou às pernas de Verônica num último ato de desespero. "Não, por favor, aqui não. Eu vou ser bonzinho, eu juro. Por favor, não faz isso." O choro dele era de cortar a alma de qualquer um. Mas Verônica não tinha alma naquele momento. Ela o olhou de cima, com um nojo, um desprezo que era desumano. Ela se abaixou perto do ouvido dele e, com uma voz que era puro veneno, ela disse as palavras que selaram o destino dele naquela noite. "Você quer ter medo?
Gosta tanto de chorar de medo? Ela sussurrou. Então, eu vou te dar um motivo de verdade para ter medo. E com uma frieza inacreditável, ela o empurrou. Foi um empurrão forte, calculado. Tomás, pequeno e frágil, perdeu o equilíbrio e rolou pelos primeiros degraus da escada de madeira que descia para o porão. Ele gritou, um som de dor e terror que ecoou por um segundo antes de ser cortado. Verônica bateu a porta pesada com toda a força. O barulho foi como uma explosão no corredor silencioso. Sem perder um segundo, ela girou a chave na fechadura, trancando a porta. O som da tranca se encaixando foi o som final daquela crueldade. Lá dentro, no escuro absoluto, os gritos de Tomás agora eram abafados, distantes. Ele chamava pela mãe, por Clara, por socorro, mas do lado de fora só se ouvia o silêncio. Verônica ficou parada, por um instante, ouvindo. Seu peito subia e descia, não de cansaço, mas de uma raiva satisfeita. Ela tinha feito o que queria. Tinha punido o menino pela humilhação. Tinha aplicado sua terapia de choque. Ela ajeitou o cabelo, alisou o vestido caro e respirou fundo, recompondo sua máscara de anfitriã perfeita. Como se tivesse acabado de resolver um probleminha doméstico qualquer, deu as costas para a porta do porão e começou a caminhar de volta para a sua festa, para seus amigos, para sua vida de mentiras. Clara, que tinha visto a cena horrível de longe, escondida atrás de uma pilastra, ficou sem reação. Suas pernas não se moviam. Ela estava em choque, com a mão na boca para não gritar. Ela ouviu o empurrão, ouviu a porta bater, ouviu a chave girar. Viu Verônica se recompor e voltar para a festa como se nada tivesse acontecido. Era um nível de maldade que ela não achava que fosse possível em um ser humano. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Lágrimas de raiva, de medo, de impotência. Ela se sentia cúmplice por não ter conseguido impedir. O que ela poderia fazer agora? Quem acreditaria nela contra a dona da casa, a esposa do milionário? Ela correu até a porta do porão, colou o ouvido na madeira fria e pôde ouvir, bem baixinho, o choro desesperado de Tomás. Ele estava lá dentro, sozinho, no escuro, provavelmente machucado pela queda. O terror que ele devia estar sentindo era inimaginável. Clara bateu na porta. Tomás, você está me ouvindo? Sou eu, a Clara. Eu vou te tirar daí, eu prometo. Mas a porta era grossa demais e trancada com uma chave que ela não tinha. Sua voz era abafada pelo som da música que voltava a ficar mais alta no salão. Ninguém podia ouvi-la, e o menino provavelmente também não. Ela se sentiu completamente inútil, uma guardiã que tinha falhado em proteger sua criança. Ela pensou em correr até a festa e gritar para todo mundo o que Verônica tinha feito. Mas quem acreditaria nela? Verônica era a dama da alta sociedade, charmosa e respeitada. Clara era apenas a babá. Provavelmente a acusariam de louca, de inventar histórias para prejudicar a patroa. Seria a palavra dela contra a de Verônica, e ela sabia muito bem quem venceria essa batalha. Eles a jogariam na rua, e Tomás continuaria trancado no porão, ou talvez em um lugar ainda pior. Não, ela precisava pensar. Tinha que haver outra maneira. Tinha que haver alguém que pudesse ajudá-la, alguém com poder suficiente para enfrentar Verônica. E só existia uma pessoa, o pai. O problema é que Ricardo estava a milhares de quilômetros de distância, e ele idolatrava a esposa, acreditava em cada palavra que ela dizia. Ligar para ele e contar essa história absurda pelo telefone. Ele provavelmente pensaria que Clara tinha enlouquecido ou que estava tentando chantageá-los. Ele ligaria para Verônica, que negaria tudo, e o resultado seria o mesmo. Clara na rua e Tomás sofrendo ainda mais. Não, uma ligação não adiantaria. Precisava de algo mais. Precisava de provas. Mas que provas ela tinha?
Era a palavra dela, e talvez o testemunho assustado de Dona Lourdes contra uma mulher rica e poderosa. A situação parecia sem esperança. Ela se sentou no chão do corredor, chorando em silêncio, sentindo o peso do mundo nas costas. De repente, a porta da cozinha se abriu e Dona Lourdes apareceu. A senhora estava com o rosto pálido, os olhos arregalados de horror. Eu vi o que ela fez, sussurrou a cozinheira com a voz trêmula. Aquilo não é uma mulher, é um monstro. Menino, ele ainda está lá dentro? Clara apenas balançou a cabeça que sim, sem conseguir falar. A confirmação de que outra pessoa tinha visto deu a Clara um pingo de força. Ela não estava sozinha. Ela não estava louca. A gente precisa fazer alguma coisa, disse Clara, se levantando. A gente não pode deixar ele lá. Mas Dona Lourdes estava apavorada. Fazer o quê, minha filha? Ela nos coloca no olho da rua sem pensar duas vezes. O medo de Dona Lourdes era compreensível. Ela tinha uma família para sustentar, não podia arriscar perder o emprego. Clara entendeu, mas ela era diferente. Seu compromisso não era com o salário, era com Tomás. Ela tinha prometido a si mesma que o protegeria e estava falhando. Olhando para o rosto assustado daquela senhora, Clara percebeu que a responsabilidade era toda dela. Ninguém mais teria a coragem de enfrentar Verônica. Era ela ou ninguém. Uma raiva fria começou a substituir o desespero. Uma determinação de que, custe o que custar, ela não deixaria aquela crueldade vencer. Ela daria um jeito de tirar Tomás daquele porão e de fazer Verônica pagar pelo que fez. Clara se levantou, enxugou as lágrimas com as costas da mão. O choro de Tomás parecia ter parado e isso a deixou ainda mais apavorada. O silêncio era pior que os gritos. Ele poderia ter desmaiado, ou pior. Eu vou dar um jeito, disse ela para Dona Lourdes, mais para convencer a si mesma. Eu não sei como ainda, mas eu vou. Ela começou a andar de um lado para o outro no corredor, a cabeça a 1000 por hora, tentando encontrar uma solução. Como ela poderia alcançar Ricardo? Como fazê-lo acreditar numa história tão horrível sobre a mulher que ele amava? Ela precisava de um plano, e precisava rápido. Cada minuto que Tomás passava naquele porão era um minuto a mais de trauma, sendo gravado em sua alma. Ela voltou para a beirada do salão de festas, escondida, observando. Verônica estava no centro de uma roda de amigos, rindo alto de alguma piada. Ela segurava uma taça de champanhe, parecendo a pessoa mais feliz e despreocupada do mundo. Ninguém imaginaria que a poucos metros dali, seu enteado estava trancado em um porão escuro. Ver a cena deu a Clara uma náusea. A frieza daquela mulher era assustadora. Foi então que Clara viu, em uma mesinha de canto, o celular de serviço da casa. Era um celular simples, usado pelos empregados para emergências. E ela se lembrou de uma coisa. Verônica tinha dito que Ricardo ligaria mais tarde para falar com Tomás antes de ele dormir. Uma ideia louca, arriscada e perigosa começou a se formar na sua cabeça. A ideia era um fio de esperança. Se ela pudesse usar aquele telefone, se ela pudesse mandar uma mensagem que fizesse Ricardo, no mínimo, duvidar, talvez fosse o suficiente. Era um risco gigantesco. Se Verônica a pegasse, as consequências seriam terríveis. Mas o que era o risco perto do sofrimento de Tomás? Nada. Era sua única chance. Clara respirou fundo. Esperou os garçons passarem e a movimentação no corredor diminuir. Ela precisava pegar aquele celular sem que ninguém a visse, principalmente sem que o segurança particular de Verônica, que ficava sempre de olho em tudo, percebesse. Seu coração batia forte, não de medo, mas de uma adrenalina perigosa. O plano era louco, mas era o único que ela tinha. O plano de Clara era uma loucura, mas era a única luz no fim do túnel. Ela precisava pegar aquele celular de serviço. O aparelho ficava sempre numa mesinha perto da cozinha, carregando. Ela observou de longe, o coração parecendo uma escola de samba.
Verônica continuava no meio da sala, rindo, distraída. O segurança particular dela estava perto da porta de entrada, de costas. Era agora ou nunca. Fingindo que ia buscar um copo d'água, Clara andou calmamente até a cozinha. Suas mãos suavam frio. Ela passou pela mesinha e, com um movimento rápido que ela treinou na cabeça umas 1000 vezes, pegou o celular e o escondeu no bolso do seu uniforme. Ninguém pareceu notar. Ela sentiu um alívio, misturado com um pavor ainda maior. Agora ela tinha a arma do crime na mão. O próximo passo era o mais difícil. Ela precisava de um lugar quieto para mandar a mensagem, mas a casa estava cheia. O banheiro, alguém poderia bater na porta. A despensa, escuro demais. Ela decidiu ir para a área de serviço, nos fundos, onde o barulho da festa quase não chegava. Andando pelos corredores, ela sentia como se tivesse uma placa na testa escrito culpada. Cada olhada que um garçom ou outro empregado lhe dava parecia uma acusação. Ela finalmente chegou na lavanderia, um cômodo frio e com cheiro de sabão em pó. Tirou o celular do bolso. A tela acendeu, iluminando seu rosto tenso. Ela só precisava de 1 minuto. 1 minuto para escrever a mensagem que poderia salvar Tomás, mas que também poderia destruir sua própria vida para sempre. Era uma aposta com o destino. Antes que ela pudesse digitar a primeira letra, a porta da lavanderia se abriu com força. Era Verônica. Seus olhos pareciam 2 pedras de gelo brilhando de raiva. O que você está fazendo aqui, escondida? E o que é isso na sua mão? Ela tinha sido descoberta. Não havia como mentir, como disfarçar. O celular estava ali, na mão dela, a prova do seu plano. Clara gelou da cabeça aos pés. Verônica se aproximou devagar, como um predador. Você achou que eu era idiota? Eu vi você pegando o celular. Você ia ligar para o Ricardo, não ia? Ia inventar alguma mentira sobre mim, sua invejosa? A voz dela era baixa, controlada, mas cheia de um ódio que dava para sentir fisicamente como um soco no estômago. Clara, sem ter mais nada a perder, decidiu enfrentar. Não é mentira, e a senhora sabe disso. Onde está o Tomás? O que a senhora fez com ele? Disse Clara, a voz saindo mais firme do que ela esperava. A senhora trancou ele no porão. Eu vi. É uma crueldade, é desumano. Ao ouvir a acusação em voz alta, Verônica perdeu o controle. A máscara de dama da sociedade caiu e o que sobrou foi um rosto contorcido de ódio. Ela deu um tapa forte no rosto de Clara. A ardência fez os olhos de Clara lacrimejarem, mas ela não recuou. Você é uma insolente, uma Zé Ninguém que eu tirei da rua, gritou Verônica. Você está demitida, fora da minha casa, agora. Verônica arrancou o celular da mão de Clara com violência. Você não vai estragar a minha vida, sua coitadinha. Ela chamou o segurança pelo rádio. Armando, venha para a lavanderia, agora. Em segundos, o homem alto e forte apareceu. Leve essa mulher para o quarto dela. Fique na porta e garanta que ela pegue apenas as coisas dela. Depois a coloque para fora. Não quero mais ver a cara dela na minha frente. Clara sentiu o mundo desabar. Tinha falhado. Tinha sido descoberta, agredida, demitida e, o pior de tudo, Tomás continuava sozinho no porão escuro e agora sem ninguém na casa para protegê-lo. O segurança a agarrou pelo braço sem nenhuma delicadeza e começou a levá-la. Enquanto era arrastada para cima, Clara passou pelo salão de festas. As pessoas continuavam rindo e dançando, sem fazer ideia do drama que estava acontecendo a poucos metros dali. A música alta parecia uma zombaria. Ela olhou para Verônica, que já tinha voltado para o meio dos convidados, com seu sorriso falso de volta no lugar, como se nada tivesse acontecido. Ninguém nunca saberia a verdade. Ela era apenas a babá louca que tinha sido demitida. A impotência que sentiu foi a pior sensação da sua vida. Era um pesadelo. Ela tinha perdido tudo e não tinha conseguido salvar o menino. O segurança a empurrou escada acima em direção ao seu quarto.
O quarto que em pouco tempo não seria mais dela. No seu pequeno quarto de empregada, com o segurança do lado de fora da porta, Clara começou a jogar suas poucas roupas dentro de uma mochila. As lágrimas escorriam sem parar. Ela soluçava de raiva e de tristeza. Olhou pela janela e viu o jardim todo iluminado, a festa no auge. E pensou em Tomás, no escuro, com frio, com medo. A imagem dele era uma faca no seu coração. Ela se sentia a pior pessoa do mundo. Foi quando, ao enfiar a mão no bolso do uniforme para pegar um lenço, ela sentiu uma coisa, um objeto pequeno, retangular e frio. Ela não acreditou. Na confusão, ao arrancar o celular de serviço da mão dela, Verônica tinha deixado cair o seu próprio celular pessoal no chão. E na pressa, Clara, sem perceber, o tinha pegado. O coração dela deu um salto. Meu Deus! Era o celular pessoal de Verônica. Ela olhou para o aparelho, a tela brilhando com uma foto de Verônica e Ricardo sorrindo felizes. Era uma chance. Uma única e última chance. O segurança bateu na porta. Vamos, senhora, ande logo. Ela sabia que tinha segundos. Era muito mais arriscado. A mensagem viria direto do número de Verônica. Mas talvez isso fosse bom. Talvez fizesse Ricardo acreditar. Era tudo ou nada. Com as mãos tremendo tanto que mal conseguia acertar as letras, ela abriu o aplicativo de mensagens. Ela sabia que Ricardo era o contato amor. Era nojento, mas era o que ela precisava. Ela começou a digitar a mensagem que decidiria tudo. Ela não podia ligar. O guarda ouviria. Tinha que ser um texto. E tinha que ser rápido antes que Verônica desse falta do aparelho. Seus dedos voavam, desajeitados. Ela não se preocupou com a pontuação, apenas com a urgência. Ela escreveu: Ricardo, sou eu, Clara. Peguei o celular da Verônica, ela me demitiu, ela trancou o Tomás no porão. Eu juro que é verdade. Ele está lá agora, sozinho, no escuro. Por favor, pelo amor de Deus, volta para casa. Volta agora. Ela usou a palavra agora em maiúsculas para transmitir o desespero. Era uma mensagem que parecia loucura. Uma babá demitida usando o celular da patroa para fazer uma acusação terrível. Quem em sã consciência acreditaria nisso? Mas era a única arma que ela tinha. Com o coração na boca, ela apertou o botão enviar. A pequena notificação de mensagem entregue apareceu na tela. Tinha ido. Agora não tinha mais volta. Ela tinha jogado sua última cartada. O segurança bateu na porta de novo, dessa vez mais forte. Senhora, acabou o tempo! Clara rapidamente desligou o celular de Verônica e o escondeu no fundo da sua mochila, debaixo das roupas. Se a encontrassem com ele, poderia ser acusada de roubo. Era um risco enorme, mas ela precisava de uma prova de que tinha tentado. Ela abriu a porta. Estou pronta, disse, com o rosto inchado de chorar, mas com uma nova e estranha calma. A calma de quem já fez o que podia e agora só resta esperar. O segurança a escoltou pelas escadas dos fundos, para que nenhum convidado a visse. A humilhação era completa. Ela foi levada até a porta de serviço que dava para uma rua lateral escura. Pode ir, disse ele, com a voz fria. E não volte mais aqui. A porta se fechou atrás dela com um barulho seco. E ali estava ela, sozinha, no meio da noite, com uma mochila nas costas, sem emprego, sem dinheiro e sem ter para onde ir. O som da festa ainda podia ser ouvido, abafado, do outro lado do muro alto da mansão. Ela olhou para cima. Janelas iluminadas daquele lugar que parecia um castelo por fora, mas que por dentro era uma prisão de luxo. Ela se afastou um pouco e ficou parada na calçada escura do outro lado da rua, olhando para a mansão. O que ela estava fazendo? Esperando um milagre? Ela nem sabia se Ricardo estava com o celular, se ele veria a mensagem, se acreditaria. A chance era mínima. Ele podia simplesmente pensar que era uma brincadeira de mau gosto ou que a esposa tinha perdido o celular. Podia ligar para casa
E Verônica atenderia, rindo e dizendo que a babá louca tinha sido demitida e estava tentando criar problemas. As possibilidades de dar errado eram infinitas. E enquanto isso, Tomás continuava lá. Cada segundo que passava era uma tortura para o menino. Uma sensação de fracasso total a invadiu. Talvez ela devesse ter feito diferente. Deveria ter gritado na festa, deveria ter chamado a polícia. Mas a polícia acreditaria nela. Ou diriam que era um problema de família. Provavelmente a mandariam embora. Pessoas ricas como Verônica e Ricardo não eram incomodadas pela polícia por causa de uma birra de criança. Ela se sentia presa em um jogo com regras que ela não entendia. Um jogo onde pessoas como ela sempre perdiam. A única coisa que a mantinha de pé era a pequena esperança, quase inexistente, de que sua mensagem desesperada tivesse encontrado um caminho até o coração de um pai. Os minutos se arrastavam, parecendo horas. Carros de luxo continuavam a chegar e a sair da festa. Ela via as silhuetas das pessoas dançando nas janelas. Uma vida de brilho e felicidade que era pura fachada. Ela abraçou a própria mochila, sentindo o celular de Verônica ali dentro. Era uma bomba relógio. Se Verônica desse falta do aparelho e usasse um rastreador, poderia encontrá-la a qualquer momento. Ela deveria ir embora, desaparecer, tentar esquecer. Mas como ela poderia esquecer o rosto de Tomás? Como poderia viver com a consciência de que o tinha abandonado naquele buraco escuro? Não, ela não conseguiria. Ela ficaria ali, vigiando de longe até ter certeza. Ela pensou em tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. A chegada naquela casa, a conexão imediata com Tomás, a descoberta do trauma do menino, as pequenas batalhas diárias com a frieza de Verônica. Parecia que tudo tinha levado a essa noite, a esse momento de tudo ou nada. Ela tinha arriscado a única coisa que tinha, seu sustento, por uma criança que não era sua, mas que ela tinha aprendido a amar como se fosse. Teria valido a pena? Ou ela tinha sido apenas uma tola, uma ingênua, que achou que poderia lutar contra os poderosos e vencer? O vento frio da noite parecia sussurrar que ela tinha sido uma tola. De repente, ela viu uma movimentação estranha no portão da mansão. Não era um carro de convidado, era um carro diferente, que parou de forma brusca. As luzes da festa continuavam a piscar. A música ainda tocava, mas algo estava diferente. Ela apertou os olhos, tentando enxergar melhor na escuridão. O portão se abriu. Rapidamente, o carro entrou cantando pneus. Não era o carro de um convidado chegando atrasado para a festa. Era um carro com pressa. Um carro chegando para uma emergência. O coração de Clara disparou. Seria possível? Teria sua mensagem funcionado? Ou era apenas uma coincidência, uma falsa esperança no meio do seu desespero? O carro parou em frente à porta principal e um homem saiu de lá quase correndo. Mesmo de longe, Clara o reconheceu. Era Ricardo, o pai de Tomás. Ele não estava usando um smoking ou uma fantasia. Estava com a mesma roupa de viagem que ela o tinha visto usar em fotos. Ele não parecia um homem indo para uma festa. Ele parecia um homem em pânico, um homem que tinha recebido a pior notícia da sua vida. Ele não cumprimentou o segurança na porta, apenas o empurrou para o lado e entrou na mansão como um furacão. A esperança, que estava quase morta no peito de Clara, de repente voltou a respirar. Clara ficou ali, na calçada, com o corpo todo tremendo. Ele tinha vindo. Ricardo tinha voltado. Ele tinha recebido a mensagem e, por algum milagre, ele tinha acreditado nela. Ou pelo menos tinha ficado preocupado o suficiente para largar tudo e voltar correndo. Agora, a verdade seria revelada. Verônica não poderia mais mentir. A casa inteira se tornaria o palco para a descoberta de sua crueldade. Mas o que aconteceria lá dentro? Ricardo acreditaria na esposa quando ela dissesse que era tudo um mal-entendido? Ou ele iria procurar pelo filho? A angústia da espera era quase insuportável.
Ela se encolheu na sombra de uma árvore, os olhos fixos na porta da frente da mansão. A porta tinha se fechado, mas ela imaginava a cena lá dentro. Ricardo entrando, a música parando, Verônica indo ao seu encontro com uma cara de surpresa e um sorriso falso. Ela imaginava a mentira que Verônica contaria. Meu amor, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? E o que Ricardo responderia? Ele a confrontaria na frente de todo mundo? Ou a levaria para um canto para conversar? E Tomás? Ninguém ainda sabia de Tomás, a não ser ela e os poucos empregados apavorados. Ricardo precisaria encontrá-lo. Clara rezou. Ela não era uma pessoa muito religiosa, mas naquele momento ela rezou com toda a sua fé. Rezou para que Ricardo não se deixasse enganar pelas mentiras de Verônica. Rezou para que ele se lembrasse do amor que tinha pelo filho e que isso fosse mais forte do que a confiança cega que ele tinha na esposa. Rezou para que ele fosse até aquele corredor escuro e visse aquela porta trancada com seus próprios olhos. Rezou para que a justiça, pela primeira vez, estivesse do lado do mais fraco. A festa lá dentro parecia ter ficado em silêncio de repente. Ou talvez fosse só a sua imaginação. Ricardo entrou na mansão como um furacão. Ele não parou para falar com ninguém, apenas atravessou o salão lotado, com o rosto fechado, uma expressão de fúria e pânico. A música parou. Os convidados se calaram, olhando assustados para aquela cena inesperada. Verônica correu até ele, tentando fingir que estava feliz com a surpresa. Meu amor, o que você está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Ela disse, tentando abraçá-lo. Mas Ricardo a afastou com um gesto firme, sem tocá-la. Onde está o meu filho, Verônica? Ele perguntou, a voz tão baixa e fria que deu para ouvir no salão inteiro. O silêncio era total. Todos os olhos estavam fixos nos dois. O show de Verônica tinha acabado. A hora da verdade tinha chegado. Verônica tentou mentir. Era a única coisa que ela sabia fazer. O Tomás? Ele está dormindo, querido. Ele estava cansado, não quis ficar na festa. Deixei ele no quarto com a babá, ela disse, tentando parecer a mãe mais cuidadosa do mundo. Mas Ricardo balançou a cabeça. Não minta para mim. Eu sei que a babá não está mais aqui. Eu sei que ele não está no quarto. Eu vou perguntar só mais uma vez, Verônica. Onde está o meu filho? Cada palavra foi dita devagar, com uma raiva contida, que era mais assustadora do que qualquer grito. Verônica ficou pálida. Ela olhou para os lados, para os rostos curiosos dos seus amigos e viu que sua farsa estava desmoronando na frente de todo mundo. Sem esperar por uma resposta que ele sabia que não viria, Ricardo deu as costas para ela e começou a andar pela casa. Ele não precisou procurar muito. Talvez a mensagem de Clara tivesse sido específica, ou talvez fosse apenas o instinto de um pai desesperado. Ele foi direto para o corredor dos fundos, o corredor que levava ao porão. Verônica correu atrás dele, agora em pânico de verdade. Ricardo, o que você está fazendo? Não tem nada aí, é só um porão velho, ela gritava tentando impedi-lo. Mas ele a ignorou completamente. Quando ele viu a porta de madeira escura, trancada, ele parou. Ele sabia. No fundo do seu coração, ele sabia que seu filho estava ali dentro. Abra a porta, Verônica, ele ordenou, sem olhar para ela. Não, eu não sei onde está a chave. Deixe isso para lá, vamos conversar, ela implorou, tentando ganhar tempo. Mas o tempo dela tinha acabado. Ricardo não disse mais nada. Ele se afastou um pouco e jogou todo o peso do seu corpo contra a porta. A madeira velha estalou. Ele fez de novo, com mais força. Um grito de esforço e fúria. A fechadura antiga não aguentou. Com um barulho de madeira se partindo, a porta se abriu. O ar parado e mofado do porão pareceu invadir o corredor. Ricardo pegou o celular, ligou a lanterna e apontou para a escuridão lá dentro. E o que ele viu quebrou seu coração em 1000 pedaços. Lá embaixo,
No final da escada, encolhido num canto, estava Tomás. Ele estava coberto de poeira e teias de aranha. Sua fantasia de super-herói estava rasgada. Havia um pequeno corte na sua testa, provavelmente da queda. Mas o pior não era isso. O pior eram seus olhos. Estavam abertos, arregalados, mas não viam nada. Ele não chorava mais, não gritava. Ele apenas tremia, um tremor fino e constante, como um animalzinho assustado. Ele tinha se desligado do mundo, como uma forma de se proteger do terror que estava sentindo. Estava num estado de choque catatônico. Ricardo desceu as escadas correndo, o coração na garganta. Filho, filho, sou eu, o papai, ele dizia, a voz embargada. Ele se ajoelhou na frente do menino e o tocou com delicadeza. Tomás se encolheu, como se o toque o queimasse. Ricardo tirou o paletó, enrolou o filho nele e o pegou no colo com todo o cuidado do mundo. Acabou, meu filho, acabou. O papai tá aqui. Ninguém nunca mais vai te machucar, ele sussurrava. As lágrimas finalmente escorrendo pelo seu rosto. Ele subiu as escadas devagar, segurando seu tesouro mais precioso. Ao sair do porão, Verônica ainda estava lá, chorando um choro falso de arrependimento. Ricardo passou por ela como se ela não existisse, como se fosse um fantasma. Ele não tinha mais nada para dizer a ela naquele momento. Sua única prioridade era seu filho. Com Tomás nos braços, Ricardo voltou para o centro do salão de festas. Os convidados ainda estavam lá, em silêncio, como estátuas. Ninguém ousava se mover. Ele caminhou até o aparelho de som e o desligou completamente. No silêncio mortal que se seguiu, todos puderam ver o estado em que o menino estava. O corpo pequeno e imóvel, os olhos vazios, a sujeira, o corte na testa. Era uma imagem de puro horror, a prova viva da crueldade que tinha acontecido naquela casa. Ricardo se virou e olhou para Verônica, que o tinha seguido, ainda chorando. Ele esperou até que ela estivesse bem no centro do salão para que todos pudessem ouvir. A voz de Ricardo era calma, mas era uma calma que dava mais medo que um trovão. Você, ele disse olhando para sua esposa, você gosta de ensinar lições, não é, Verônica? Gosta de endurecer as pessoas, de mostrar como o mundo é cruel. Ela tentou falar, pedir perdão, mas ele levantou a mão, calando-a. Você acredita em terapia de choque, querida? Acha que é a melhor maneira de curar o medo? Ele deu um passo na direção dela. Pois eu concordo. Acho que você tem razão. A melhor forma de aprender uma lição é sentindo na própria pele. Os convidados prenderam a respiração. Ninguém sabia o que ele ia fazer. A vingança estava prestes a ser servida e seria tão fria quanto o coração dela. Seguranças, Ricardo chamou, e 2 homens fortes apareceram imediatamente. A senhora Verônica precisa de um pouco de ar fresco. Ela está muito nervosa. Levem-na para fora, para o jardim escuro, e garantam que ela não entre nesta casa novamente. Nunca mais. A mandíbula de Verônica caiu. O choro falso parou na hora, substituído por uma expressão de choque e ódio. Você não pode fazer isso, Ricardo. Essa casa é minha também. Eu sou sua esposa. Mas Ricardo a olhou como se olha para um estranho. Você deixou de ser minha esposa no momento em que trancou meu filho naquele buraco. Os seguranças a pegaram pelos braços e, apesar dos seus gritos e protestos, a arrastaram para fora, na frente de todos os seus amigos. A rainha da festa tinha sido expulsa do seu próprio castelo. A festa acabou. Os convidados foram embora em silêncio, sem se despedir, constrangidos por terem testemunhado uma cena tão feia e real. A casa ficou quieta. Ricardo levou Tomás para o quarto, limpou-o e o deitou na cama. O menino ainda não falava, mas apertou a mão do pai, um sinal minúsculo de que ele estava voltando. Horas mais tarde, depois que o médico veio e sedou Tomás, Ricardo se lembrou de Clara, a babá que ele tinha deixado ser expulsa.
a única que tentou avisar. Ele desceu e a encontrou na rua escura, encolhida, esperando. Ele se aproximou devagar. Ela se assustou, mas ao vê-lo ficou parada. Os dois ficaram em silêncio por um momento, sem saber o que dizer. "Me perdoe", disse Ricardo, a voz rouca. "Eu deveria ter acreditado em você. Eu fui cego, fui um péssimo pai. Eu falhei com meu filho da pior maneira possível." As palavras saíram com dor, com um arrependimento verdadeiro. Clara viu nos olhos dele que ele estava sofrendo tanto quanto ela. "A senhora..." ele começou, mas se corrigiu. "Você foi a única pessoa que o protegeu. Você arriscou tudo por ele." Ele olhou para a mochila dela no chão. "Por favor, não vá embora. Eu não sei como consertar isso. Eu não sei como trazer meu filho de volta do lugar para onde ela o mandou. Eu preciso de ajuda. Ele precisa de você. Por favor, fique. Me ajude a cuidar dele." Semanas depois, a mansão era outra. O silêncio agora era de calma, não de medo. As decorações de Halloween tinham sido jogadas fora e a casa parecia respirar de novo. Uma noite, Ricardo e Clara estavam no quarto de Tomás. O quarto estava escuro, mas não era uma escuridão assustadora. No centro, havia uma pequena lanterna à pilha. Com as mãos de Ricardo e Clara sobre as suas, Tomás, pela primeira vez, apertou o botão e acendeu a luz. Um círculo de luz quente e segura apareceu no chão. O menino olhou para a luz e, pela primeira vez em muito tempo, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Era o começo. Um passo de cada vez, eles o trariam de volta. A esperança tinha voltado a morar naquela casa, mas a escuridão ainda não tinha sido totalmente derrotada. Longe dali, em um escritório de advocacia luxuoso, Verônica, agora com um olhar duro e vingativo, conversava com um homem de terno caro. Ela não era mais a anfitriã perfeita. Era uma mulher humilhada e cheia de ódio. "Ele me expulsou da minha própria casa e me humilhou na frente de todos", ela dizia com a voz fria como aço. "E deixou meu enteado, uma criança traumatizada, aos cuidados de uma babá sem qualificação nenhuma. Eu quero a guarda. Vou usar cada centavo que tenho para provar que Ricardo é um pai negligente e perigoso." A ameaça estava no ar. A batalha judicial usaria o próprio trauma de Tomás como a principal arma. A guerra pela alma e pelo futuro de Tomás estava apenas começando. De um lado, o amor e a paciência de um pai arrependido e de uma babá corajosa, tentando curar uma ferida profunda com compaixão e luz. Do outro, o ódio e o dinheiro de uma mulher cruel, disposta a usar a lei e a psicologia para se vingar, mesmo que isso destruísse a criança de vez. Uma batalha entre o que é certo e o que parece certo no papel. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, compartilhe com alguém que você ama para que mais pessoas saibam que a verdadeira força não está em forçar alguém a enfrentar o escuro, mas em ter a coragem de se sentar com essa pessoa, no escuro, até a luz voltar.